e o relatório do vereador Jorge Cajuru. Como é que a senhora avalia até agora os trabalhos? Foram muitas áreas da prefeitura analisadas, né, com documentos, mas também com as oitivas. Essa SEI teve um objeto muito ampliado, né? Foram duas... Magela nega as acusações e aponta que não tinha conhecimento de qualquer fraude na agência. Confira trecho da entrevista coletiva do ex-diretor. De forma surpresa, né, eu levo uma vida simples, eu fiquei desempregado no começo do ano, né, consegui um emprego em maio, estava trabalhando apenas há 15 dias, quando foi surpreendido por essa denúncia, né. Eu, para vocês terem ideia, na minha questão pessoal, eu não tenho nem casa de morar, eu moro num lote que pertence aos meus pais, no barraco foi construído no lote do meu pai, eu tinha um carro, tive que vender para me manter nesse começo de ano, Lambari, quebrou o meu sigilo telefônico, executava o esquema, tem mais de 100 horas de gravação, quebrou o meu sigilo bancário, eu coloquei a minha declaração de imposto de renda à disposição. Ou seja, eu não tenho dinheiro, não tenho economias que justifique eu ter feito esse desvio ao qual está sendo imputado. Só para avisar para a senhora que a gente está ao vivo no Facebook. O senhor confirmou que tinha um relacionamento com a gráfica que era contratada pelo mutirão da impressão dos ingressos. Um dos pontos apontados pelo Ministério Público é a utilização do marketing repetida às vezes dos mesmos ingressos e que esse dinheiro não era considerado como bilheteria e depois era desviado. O senhor não tem conhecimento de nada disso para a relação com eu tinha uma relação normal, como qualquer gestor poderia ter. Eu, como diretor administrativo e financeiro do último ano e meio para cá, esses ingressos eram feitos baseados em processos licitatórios, né? Os pedidos, às vezes, podem ter sido entregues de forma parceladas, mas foram feitos e estão lá no Mutirama, né? Está na contabilidade da Getúlio todos esses processos montados, esses cerca de 500 mil ingressos que foram feitos durante esses últimos 4 anos, os processos estão lá. A avaliação do Geraldo Magela, que é ex-diretor financeiro e de administração da Getúlio e ex-chefe de gabinete. Ele ficou ocupando cargos na agência de 2013 até 2016. O relator, a vereadora Priscila TJ Jorge Cajuru, avalia que o depoimento de Geraldo Magela, em parte, até confirmou a denúncia do Ministério Público naquela parte no início do depoimento em que o Geraldo Magela estava dizendo como é que foi o depoimento que ele prestou lá no Ministério Público, e disse que alguns promotores haviam dito para ele que ele era inocente e que haviam proposto para ele fazer delação, para ele apontar o dedo em quem fosse. Aí o próprio relator, no Cajuru, questionou, disseram que o senhor era inocente? Ele falou, não. Aí ele corrigiu, pediu desculpas à mesa, disse, não disseram isso não, voltou atrás, né? O Ministério Público não aponta Geraldo Magela como inocente, muito pelo contrário, o Ministério Público na denúncia aponta que ele era um dos chefes. Qual foi a impressão da senhora, como a senhora avaliou o depoimento de ontem? Ontem ele não apresentou nenhuma prova material que inocentasse ele, não teve nenhuma comprovação, ele apenas verbalizou, né, através de uma oitiva. A minha impressão, eu não estou ali, não é da minha competência emitir um julgamento, mas eu vou falar da minha impressão como pessoa, né, como Priscila. Não estou falando como parlamentar, porque ali no relatório ou na condução do trabalho, não é nosso papel fazer um julgamento. Mas eu tive a impressão de que ele comandava esse esquema. Eu senti um despreparo da parte dele, até para isso. Eu também não fica evidente que ele não estava envolvido, pelo contrário. As acusações contra ele do Ministério Público são muito graves, principalmente a questão da gráfica, né? Então isso aí ficou muito... Você viu que foi uma hora que ele não respondeu direito. Muitas perguntas ele não quis responder. Ele não quis responder, ele ficou um período muito grande. Então nessa gestão dele, o Dário Paiva afirmou, porque ele ficou 7 meses, que na gestão dele não houve fabricação de bilhetes. Isso a Justiça vai comprovar. Ele disse que na gestão dele já estavam fabricados os bilhetes e não houve necessidade de fabricar mais. Mas o Geraldo ficou muito tempo. Então, aí ele não respondeu quem que assinava, quem que
solicitava os bilhetes à gráfica. E o problema nem é exatamente a fabricação do bilhete, é o uso dele depois, né? Não, é porque eles fabricavam depois, a entrevista do GAECO mostra que eles falsificavam, porque para fazer o caixa 2, eles faziam de novo e retornavam aquele bilhete para o Então, eles usavam o mesmo bilhete. Esse bilhete já poderia estar impresso, por exemplo, na gestão do Dário. Não, segundo o GAECO não, porque alguns eram rasgados. E aí tinha que imprimir o mesmo bilhete com o mesmo número. O bilhete lá, ele é dado para a pessoa, né? Você compra e a pessoa pega. Alguns jogam fora ali, mas alguns levam para casa. Então, na entrevista do Dr. Ramiro, que ele concedeu, ele falou o seguinte, que eles vendiam de 1 a 5 mil. Guardavam 3 mil, falavam que tinha vendido 2 mil ingressos. Depois eles fabricavam esses bilhetes novamente, já estavam fabricados, na verdade, e retornavam eles para o caixa. Então, eu vendia o bilhete 2 ou até 3 vezes do mesmo bilhete. E aí, não deu durante o interrogatório ao Geraldo Magela, vereadora, não deu para levantar o nome de uma desconfiança ou de um indício de quem comandava essa organização lá dentro? Não, porque ele afirma que não apoiou nenhum candidato, que não tinha ligações políticas. Foi até uma parte da minha pergunta para ele. Ele disse que ocupou o cargo de chefe de gabinete, que foi o primeiro cargo dele na Getúlio, por indicação partidária. Ele era a composição do PT, né? Parece que ele fazia parte do PT na época. Ele disse que foi uma composição partidária e ele apenas na entrevista negou a participação e muitas perguntas ele nem respondeu. A senhora acha que nesse aspecto, caso Mutirama, a SEI caminha para quê? Eu até, Kleber, por coerência do tamanho da investigação que o Ministério Público fez e pelo fato do Ministério Público ter áudios, quebra de sigilo bancário, quebra de sigilo telefônico, eu achava que o Mutirama nem deveria entrar na nossa SEI, porque a SEI não possui essa ferramenta, apenas as oitivas. E, da minha parte, eu sinto que está muito completa a investigação do MP. O MP, ele está com... Na verdade, tem outras pessoas que ele diz que ainda vai denunciar, ainda tem... A Larissa, né, fez delações importantes, até foi uma reflexão pessoal minha dentro da SEI. Como que eu me incrimino de graça? Ela imputou um crime grave a ela. Falou que recebeu propina, né? Sim, ela vai responder criminalmente, ela pode pegar não sei quantos anos de prisão, usar tornozeleira. É a história daquela mesada, é isso? Ela confirmou. Como que eu vou fazer isso só para prejudicar uma pessoa? Uma moça simples daquele jeito que vai perder o seu emprego, que vai responder criminalmente, que vai ter que pagar advogado, que vai ter sua família. Ninguém confessa um crime sem ter... Só para explicar, né, na investigação, a Larissa disse que ela que é uma ex-funcionária da agência. A Larissa foi a única que confirmou, Ela né? confirmou e disse, a acusação dela é de que o Magela teria pago uma mesada de R$1.000 para que ela mantivesse o esquema acontecendo. A Larissa foi a única das denunciadas que confirmou o esquema dentro do Mutirama e ela acusou diretamente o Geraldo Magela, dizendo que ele repassava a ela R$1.000. No total, segundo ela, foram cerca de R$30.000 e ele repassava para que ela não denunciasse ao Sebastião Peixoto, na época o presidente. Depois do Dário. Isso, não, antes do Dário, né? O Sebastião terminou a gestão agora em 2016, né? Não foi o Dário que terminou a gestão em 2016. Foi não. Ele ficou de maio a dezembro de 2014, né? Não, o Dário ficou de maio a dezembro de 2016. Foi o Dário que passou a gestão para o Alexandre Magalhães agora. Então... Inclusive, ele ficou uma semana ainda em 2017 para entregar a pasta para o Alexandre Magalhães. E aí ela falou que na época dela, que ela fez a denúncia, então foi na época da presidência do Sebastião Peixoto. Eu vou emitir uma opinião antes do Jordiada. A vereadora já disse o que eu penso. A SEI, colocando o Mutirama dentro da SEI, esse caso Mutirama, não vai acontecer nada. A SEI não tem mecanismo de investigação, os fatos já passaram, e o que tinha de ser investigado, o Ministério Público já fez. Só para, é uma opinião, só vai travar o trabalho da comissão, que tem outras coisas sobre as contas públicas, da competência e com ferramentas dos vereadores, para realizar o seu trabalho. Eu até concordo, mas eu só avalio que os depoimentos foram interessantes, né? O do Dário e do Magela foram interessantes, porque eles foram denunciados na sexta-feira.
E logo na semana seguinte a gente já teve acesso à defesa deles. Nesse sentido foi, porque sexta-feira teve as provas, né? Teve o relatório completo. Antes a gente tinha só parte das provas, não tinha todas as informações do Ministério Público. Inclusive, quem acompanhou todo viu que, Kleber, o Magela ele mentiu lá, ele deliberadamente confirmou, e eu fiz questão de perguntar várias vezes se ele em 2017 havia tido contato com algum funcionário da bilheteria. E ele disse que não. Falei, o senhor não teve contato telefônico, o senhor não teve nenhum contato? Não tive nenhum contato com nenhum funcionário da bilheteria. E aí a gente soltou o áudio onde ele liga para o Leandro, que é um funcionário da bilheteria, para saber informações da bilheteria. Isso ainda em 2017. Depois do depoimento ele confirmou à imprensa que realmente ligou, realmente conversou com o pessoal. Aí ele pegou e falei, olha, o senhor não pode mentir em CPI, é crime, o senhor pode sair daqui até preso. O senhor quer se retificar? Não, eu quero me retificar, eu liguei. Gelias. Vereadora, e nos outros aspectos, a morte do Paulo Garcia, a gente sabe que atrapalhou muito, né, o andamento da ceia, assim, primeiro porque ele pode se tornar uma válvula de escape. Era o prefeito que me falava para dizer, era o prefeito, que a gente sente isso em alguns depoimentos, né, assim, agora é fácil você jogar porque ele não pode se defender dessas acusações. Mas qual foi o peso disso no andamento da ceia? Beleza. Eu não era ligada ao Paulo Garcia e não, sim, sei que ele era uma pessoa, lamento a morte dele como pessoa, mas como ator político, ex-prefeito da gestão, nossa, foi uma perda muito grande. Ali tem perguntas que somente ele poderia responder. Por exemplo, não tanto ao Mutirama, mas em relação ao IPSM, ao não repasse dos consignados, que são desvios muito altos. Inclusive, nós estamos escandalizados com o esquema do Mutirama, porque dá vontade até de vomitar mesmo, mas os desvios dos consignados também é muito grave. Inclusive, financeiramente, é muito pior. A perca de fundo dentro do IPSM, que aplicou em fundo de quinta categoria e perdeu o dinheiro do servidor. Então, tinha perguntas ali que somente ele, como gestor, como ator principal da gestão, poderia estar, e até sendo responsabilizado também. E a senhora sente que, especialmente aqueles da gestão dele, porque também se investiga um período do Willis Rezende, hoje está havendo mesmo essa tendência de muitos deliberar, jogar para cima do Paulo nos depoimentos? Não teve isso. Até agora, assim, nas oitivas, eu não sei se é um respeito à recente morte dele, não houve, assim, uma imputação para ele, não. Ninguém, na verdade, nem muito mencionou isso. Apesar que as oitivas da gestão dele, nós fizemos até antes da morte dele, né? Foi do IPSM, então foi assim, depois que ele morreu, praticamente nós entramos no Mutirama, então não teve assim essa... Ainda não, né? Não sei se judicialmente, na hora de responder, eles vão... Voltando ao Mutirama rapidamente, como é que vai ser a postura da CEI, da senhora como presidente, em relação ao vereador Zander? Ele se afastou, pediu uma licença, foi denunciado também na última sexta-feira na Operação Multigrana. Como é que a CEI vai lidar com essa questão? Vai buscar para ouvir também o vereador, assim como ouviu o Magela e o Dário? Qual deve ser a postura, vereador? Sim, nós havíamos conversado bastante aqui no nosso sobre essa situação. O vereador Jorge Cajuru optou como relator na segunda-feira de solicitar o afastamento dele. Foi encaminhado para a Procuradoria da Casa, afinal de contas a gente precisa saber a legalidade jurídica de um ato desse. A Procuradoria já emitiu a resposta, já está até um processinho, já está no site da Câmara Municipal, falando que juridicamente ele não poderia ser afastado de parte das suas funções legislativas, uma vez que o MP solicitou o afastamento dele, mas o Tribunal de Justiça ainda... Do mandato, né? Não só de uma comissão. O MP solicitou o afastamento do mandato. Como o Tribunal de Justiça não deliberou, ele não foi afastado do mandato. Como ele está no mandato, ele tem direito de permanecer com todas as suas atividades que ele estava fazendo. Por uma decisão própria, ele esteve na CEI segunda, foi a primeira pessoa a falar, que estaria se licenciando temporariamente até ouvir se o Tribunal de Justiça vai acatar ou não a denúncia do Ministério Público. Eu achei que foi muito ético o que ele fez, e o seu advogado, que é o Dr. Tito, que é o mesmo advogado do Dário Paiva, na sexta-feira, antes mesmo dele anunciar o afastamento, falou para o vereador Jorge Cajuru que o vereador Zander estaria
disposto a também ser ouvido dentro da CEI. Então, ele não vai ser um depoente, porque ele não foi convocado, mas ontem mesmo nós aprovamos um requerimento onde ele é convidado a estar também prestando esclarecimento. Então, vai acontecer uma oitiva com ele. Ontem foi o convite formalizado, né? E nós ainda não, como presidente interino, eu não tive ainda uma resposta dele, mas eu acredito, até pela declaração do advogado dele, que ele estará, sim, prestando ali esclarecimentos. Vereador, e a Câmara? O que está acontecendo na Câmara? O que colocaram no café ou naquele leitinho queimado lá, que de repente Oséias e Clécio, Anselmo e Juarez se desentenderam tão bruscamente? Vocês que tem que me falar, porque eu tô lá só 8 meses, eu tô pra sair, não tô entendendo aquilo ali, tô com medo de levar uma pedrada, uma porque ele era calmo. Ah, Nada. Não foi não, não, hein, Cleber? Calmo nunca foi, velho. Eu dei um tom. Calma, minha vereadora. O GLS tá lá, me acompanha, eu dei foi um tom cor-de-rosa pra aquele lugar. Mas falando sério, realmente os climas estão... Sabe o que eu sinto isso? Não quero aqui fazer uma crítica, não, mas a gente precisa ponderar. Pra mim, isso resume na maneira como o presidente da Câmara tem conduzido os trabalhos, permitindo, assim, como se a Câmara não tivesse um presidente. Eu sinto isso. A gestão do Anselmo, o Anselmo foi muito assim, se um vereador passava dos limites, ele chamava, não faz isso, tem consequências, precisa ter um ponderamento ali dentro. Você não pode permitir que, por causa de discussões, a gente se estapeie, não tem como isso ficar acontecendo. O vereador Oséias é uma pessoa muito calma, eu não sei por que ele teve um destemperamento desse, porque até para falar ele é devagar. E eu fiquei assim, eu percebi que na hora ele se arrependeu bastante, foi aconteceu, né, esse despreparo aí, também a primeira gestão dele. Mas eu espero que os ânimos acalmem mesmo, porque é importante da democracia o debate. No plenário, a senhora falou da condução, a senhora acha que o Andrei... Pois é, no plenário que quando acontecem essas discussões, ele está sendo negligente, né? Sim, porque ele não reúne os vereadores para conversar, nós não temos reuniões internas, e assim, isso faz parte, o comando da casa, o presidente precisa estar ali, atento, né? E o André é praticamente vice-prefeito de Goiânia. Ele só anda onde o prefeito vai. E a Câmara precisa dessa atenção especial. Na prática, ele é vice-prefeito, mas a senhora está dizendo que a postura dele é muito mais ligada ao passo do que a própria Câmara, é isso? Na prática, ele está exercendo na prática a função de vice-prefeito, né? Do que sua função ali dentro do Legislativo. Professor André, põe ordem na escolinha. É isso. E, vereadora, sobre essa questão de articulação política com o Passo diretamente, né, o prefeito não definiu um líder para a base dele, como é que está essa divisão, né, do plenário, ou se é que ele está dividido, né? Parece que as coisas ainda estão muito confusas na Câmara, se a gente olha o plenário não dá para saber se há de fato ali uma base definida, uma oposição definida. A oposição chegou a inchar, né? A senhora está na oposição, ela chegou a ficar grande, com vereadores insatisfeitos da base. Como é que está isso hoje? A senhora vê a oposição de que tamanho, a base de que tamanho e essa ausência do líder lá na casa? A oposição, desde o começo, teve poucos vereadores definidos que se assumiram a oposição. Mas hoje a base do prefeito, ela faz oposição a ele. A base hoje do prefeito, ela vota conforme sua conveniência. Ali, você pode escolher nos dedos quem são realmente base. Que vota, por exemplo, derrubada de veto de projeto bom, que o colega está pedindo para ajudar, porque o projeto é importante, e ele vira as costas e vota o que o prefeito mandou. Ele fala para você em off, não, eu concordo, o projeto é bom, mas o prefeito mandou. São poucos. Hoje nós estamos derrubando veto lá. Fiéis ao passo. Isso, com a minha pouca experiência legislativa, é um fato de não ter um líder do governo. As poucas vezes que o governo ganhou lá dentro foi quando o Clécio levantou, foi a questão do refis, começou a falar e apontar o dedo, você que vai lá todo dia, fulano. Aí eles foram e voltaram. Mas ele também, o Clécio, por exemplo, é o articulador desse projeto do Elias Vaz do IPTU, para não ter aumento, quer dizer, ele não é líder do governo. Se ele fosse líder do governo, ele teria derrubado esse projeto, com certeza. Seria interesse da prefeitura não aprovar, né? Com certeza, porque o projeto já foi aprovado pelo Paulo Garcia, ele dá um aumento contínuo, sem ter que passar pela Câmara novamente. Isso para o Passo é a melhor coisa. O imposto aumenta sem você ter que se desgastar novamente com a Câmara Municipal. E ele foi assim, extremamente a favor do projeto do Elias, que é a oposição.
e não quis nem ouvir. Eu não sei nem se houve para ele também um pedido do Tasso, mas se houve, ele não acatou. Então não tem líder. Não tem líder nem para discutir, Kleber, coisas simples que você precisa falar com o prefeito. Eu mesmo não tenho o costume de ir ao Passo, de estar com ele, mas coisas assim, não tem. Nesse caso do Clécio, ele ficaria numa situação muito ruim, né? Porque no ano passado, nos últimos 2 anos, a bandeira do Clécio, basicamente, foi essa questão da IPTU, né? Foi quando ele rompeu com o Paulo Garcia, ele agora assumiu uma postura diferente dessa. Não, e diz que a campanha dele, deputado, também foi comprometida por causa disso, né? Diz que... Ele é coerente, foi coerente agora, né? Vereador, o que a senhora pensa sobre essa questão? Ontem teve um parecer favorável do Ministério Público Eleitoral para a criação do Partido Muda Brasil, do Valdemar Costa Neto. E a Frente de Favelas do Brasil também quer ser transformada em partido. O que a senhora pensa sobre isso? Kleber, eu penso que é uma baixaria. Nós não podemos mais. O partido, o objetivo dele é ter tradição, ter ideologia. Não tem ideologia suficiente para o tanto de partido que existe. Nem Sócrates conseguiria escrever tanta ideologia para o tanto de partido que tem. Então fica sendo apenas caracterizando uma política frágil de um país politicamente frágil que precisa, onde precisa aglutinar os interesses pessoais, né? Na verdade, nós precisamos ter menos partidos. As políticas mais sérias do mundo, elas são... A política, ela é assim ou não, ela é muito de lado. Ou você é esquerda ou direita, ou extrema esquerda. Não tem, assim, muito mais o que ser. Né? E hoje nós não temos partidos, claro, de esquerda, de poucos. Então, eu particularmente, sou extremamente contra essa criação de partidos. É mais fundo partidário, é mais tempo de televisão. E é mais bagunça na cabeça até do eleitor. Vereadora Priscila TJ, muito obrigado pela presença aqui na 730. Estouramos ao nosso tempo. A gente agradece demais a disponibilidade de conversar com a gente. Bom dia, boa sequência do trabalho. Muito obrigado, bom dia a todos. Vereadora Priscila TJ, do PSD, a gente disponibiliza e você confere a íntegra da entrevista, destaques dela no portal 730.com.br.